O capítulo 168 de One Piece já saiu e esse é o seu review. E o Shanks enrolou o governo mundial e eu acho que foi ele que descobriu como derrotar os Cavaleiros Sagrados e contou para o Gaban. Vamos falar sobre tudo isso nesse capítulo, mas antes de mais nada, deixe o seu like, o seu hype e a sua inscrição é só no final, caso você goste do vídeo. E agora, bora para o review. E nós começamos o capítulo 168 de One Piece com o narrador dizendo: em vários lugares do mundo, há 15 anos atrás, temos a nota do editor dizendo que os esforços do Harold pouco a pouco foram dando frutos. E nós vemos o preconceito contra os gigantes que está diminuindo graças às ações do rei Harold, aonde nós vemos que as pessoas estão dizendo que os gigantes na marinha vêm ganhando cada vez mais o seu espaço, deixando a população mais tranquila, podendo até confiar neles. Algumas dessas pessoas no passado achavam eles assustadores, mas depois dessa mudança, eles querem conhecê-los. Notem que além de Elbaf fornecer os reforços militares para a marinha, ela também estava distribuindo recursos para o mundo todo, como fruto do mar e madeira. E detalhe bem interessante é que o Umit diz que o cedro elbafiano é da melhor qualidade, mas é um saco transportá-lo. Para quem não conhece esse cara, ele é um dos imperadores do submundo, que foi apresentado na festa do chá da Big Mom. E o seu trabalho é exatamente esse: transportar objetos, aonde ele deve estar dizendo que é ruim transportar para poder dar mais valor à carga e ao seu frete. Mas eu tenho a teoria pessoal de que com a morte de David Shebeck e o extermínio do seu clã em God Valley, eles perderam a sua influência no mercado negro e por mais que a Ares possa ter tentado assumir os negócios da família, ela infelizmente foi morta pelos novos controladores do submundo, que assumiram o lugar da família Dave. Mas voltando ao capítulo, agora em Elbaf no Novo Mundo, o Harold está fazendo um discurso aonde ele deixa todo mundo empolgado graças ao futuro brilhante que ele está planejando para Elbaf. Nós vemos ele dizer: e é por isso que quando Elbaf se tornar um país afiliado ao governo, eu quero construir um barco para que possamos visitar outros países da aliança. Além disso, para o resto do mundo, nós ainda somos vistos como um povo raro e minoritário, mas há muitas raças que habitam este mundo e todas elas merecem o seu devido respeito. Então, à medida que viajamos, Elbaf terá mais conhecimento e mais amigos, pois só mais um passo e estaremos adentrando em um futuro brilhante. Um gigante, ouvindo o discurso do Harold, se empolga com essa ideia de Elbaf ser agora uma nação voltada para o comércio, aonde ele chegou a pensar dessa forma, que eles poderão um dia deixar de ser um povo guerreiro. É bem louco, chegando até dar uma certa agonia de imaginar que o passo que o rei estava dando em direção ao progresso para o seu povo era o mesmo passo que estavam jogando eles direto para dentro de uma armadilha, aonde o desejo que os libertariam de uma vida de uma selvageria e batalha, que foi através disso que a fama deles foram moldadas, é que através dessa escolha que arrastariam eles de volta para esse destino, sendo visto aos olhos do governo mundial como uma mera arma de batalha. Agora, vamos para a escola da Morsa, vemos o Colum e outras crianças brincando, e o Harold conversando com o Jaguar de Sal, dizendo que isso tudo foi graças a você, Saul. E o Saul respondendo que é melhor ter crianças levadas por si mesmo do que crianças levadas pela espada. Mas o Saul questiona se no meio dessa caminhada dele em tornar Elbaf mais agradável para o mundo, ele teria perdido alguma coisa no processo. O Harold escuta e fica pensativo e diz que ele não enxerga mais o poder como militar como sendo a única fonte de força do país, pois Aida ensinou a ele tudo o que ele sabe, e foi porque ele pôde encontrar com ela que a sua vida mudou completamente. Ao dizer isso, nós temos a triste notícia que Aida infelizmente faleceu. Estamos vendo o seu túmulo e entramos no rápido flashback do rei Harold se encontrando com ela após chegar de uma viagem, aonde Aida, estando doente,
está conversando com o Harold. Ela diz que Elbaf realmente mudou quando ela chegou ali, tinha uma enorme guerra civil para todos os lados, e isso lhe dava o maior medo. E isso foi transformado pouco a pouco pelo rei Harold. E hoje em dia, até a risada das crianças mudaram, agora que elas estão estudando, parecendo até outro país. O Harold diz a ela que Elbaf vai jogar fora todo o velho costume e tradição estranha e maus hábitos da Era dos Gigantes. E ainda fala que gostava bastante de quando eles diziam sobre o orgulho guerreiro gigante. E tudo isso para ela é bem legal. Ela alerta ao Harold que mudar é muito bom, mas não se esqueça que guardar a cultura também é bem importante. E o Harold, brincando com ela, diz que até a cultura que nos impediu de casar, pois ele nunca engoliu essa história. E a Ida fica bem emocionada e sem graça, confirmando que ele sempre quis fazer dela a sua legítima esposa. E isso tudo a deixou bastante feliz, pois ele sempre foi um fofo, mas ela pergunta: e o Loki? E o rei, entendendo que isso era mais do que uma simples conversa, era praticamente um acordo que depois que ela melhorasse eles iriam morar juntos, o Harold diz: o Loki pode ser o irmão mais novo do Rajorudin, não é? E a Ida fala que para ela o Loki sempre foi o irmão mais novo dele, pois ela sempre foi satisfeita em saber que ele pensa assim. Mas não tem nenhum problema, o Harold era o rei de todos, ainda mais agora que falta pouco para tudo isso se realizar. E o Harold confirma que falta pouco mesmo, Ida. Em pouco tempo, eles poderão conectar Elbaf com o mundo inteiro e vão poder fazer como antigamente, sair por aí viajando o mundo. Ao dizer isso, nós vemos uma rápida lembrança de quando eles faziam as suas viagens pelo mundo. E a Ida, apaixonada ainda pela nova maneira que o Harold via o mundo, deixou as suas últimas palavras. Que incrível, Harold! Espero que esse dia um dia chegue logo. E o rei confirma que eu também. Eles esticam as mãos para poder se tocarem, mas após isso as mãos da Ida ficam fracas, como se estivessem dizendo ao rei: continue acreditando nesse sonho, que um dia ele logo chegará. Podemos ver que enquanto todos choram pela morte da Ida, uma nevasca cai sobre a terra dos gigantes. E essa trajetória do Harold é bem complicada. Eu vejo que ele tem uma determinação insana para colocar Elbaf em um lugar melhor a ponto de cegá-lo e não enxergar e entender que a união dele com o governo mundial seria uma relação tóxica, que seria destrutiva para ele mesmo, por mais que ele ainda não tivesse o conhecimento de que existe uma pessoa sentada no trono vazio, mas ele tinha a plena noção de que as ações dos dragões celestiais que matam e escravizam é muita inocência da parte dele ou até maldoso, porque você pode olhar pela ótica que ele estava querendo o melhor para o seu povo, mas então ele estava disposto a fechar os olhos para o resto do mundo. Eu sei que ele não tem todas as informações, assim como nós, mas estava bem na cara que a combinação que ele iria trazer para ele, por mais que o Rox não tenha contado para ele sobre Imu-sama, ter o envolvimento com os dragões celestiais, mesmo que superficialmente, seria algo muito danoso para ele. Eu sei que as coisas não são tudo preto no branco, é bem cinzento e cheio de incerteza, mas a aliança do rei de Elbaf foi algo bem inocente da parte dele, aonde as pessoas ao seu redor foram sendo consumidas por essa escolha dele. E foi boa a intenção dele no caso de trazer uma nova forma de viver para os gigantes, que não seja apenas a guerra, mas esperar algo diferente de alguém que está escravizando e matando o seu semelhante há mais de 800 anos é inocência demais. Agora, temos um salto de um ano na linha temporal. Estamos há 14 anos atrás na Terra Sagrada e vemos que alguém questiona: o Shanks sumiu? E vemos os Goroseis respondendo que sim. Após concluir a missão, ele receberia o título de Cavaleiro Sagrado, e então, como o Shanks não estava por ali, acabou que a chance de agora ficou para o Rei Harold, que é o candidato mais próximo a isso. Eles então perguntam ao Harold se ele aceita essa proposta.
O Harold exclama que sim e pede por favor, me deixe ser um cavaleiro sagrado, pois só assim Elbaf será um país afiliado. Então, eles parabenizam o Harold por depositar a sua confiança neles, pois essa atitude do rei de Elbaf iria mudar completamente a história da sua ilha, colocando eles na história como o rei que mudou o reino dos gigantes. Então, vemos o Harold dizendo que, na verdade, assim que Elbaf se tornar afiliada ao governo mundial, ele estava pensando em ceder o trono para alguém mais novo e mais virtuoso que ele. Então, o rei de Elbaf é interrompido pelo soberano do abismo, aonde ele diz que isso será algo que Mu decidirá. Temos uma cena muito foda, que apesar do rei dos gigantes ser uma pessoa colossal, o trono no topo do mundo prova o contrário, demonstrando a imponência do soberano do abismo em relação ao rei dos gigantes, parecendo que um abismo metafórico os separava. Então, o Harold fica surpreso e se pergunta por que tem alguém sentado no trono vazio. E Mu-sama fala com o Harold que Mu te observa há muito tempo. Após isso, podemos ver um grito alto de dentro do castelo Pangeia. E o motivo disso é que o rei dos gigantes acabou de ser consagrado como um cavaleiro sagrado, aonde ele diz que sente um poder transbordando a ponto de me fazer tremer. Vemos que a marca do Harold acabou de ser mudada, e os Goroseis continuam dizendo que o motivo dele sentir isso é que agora ele é um imortal, sendo algo mesmo de arrepiar. E agora o rei de Elbaf não é apenas mais um monstro, mas sim uma arma. E essa nova marca no Harold nos confirma muita coisa que já era especulada, que foi mostrado nos capítulos passados, que a marca tem as suas hierarquias e cada marca mais profunda os poderes aumentam. A lâmina de Deus te dá a oportunidade de iniciar nos Cavaleiros Sagrados, sendo o contrato do Mar Raso, mas já o contrato profundo te dá a regeneração e a elevação dos poderes, podendo ainda envelhecer. Já o contrato do Mar Abissal, eu creio que essa nem mais o tempo te afeta, mantendo a sua aparência de quando o contrato foi firmado com o soberano do abismo, restrito apenas aos seus maiores devotos, que podem até compartilhar o seu haki do rei e ganham uma nova transformação de um yokai. Mas nós vemos que Mu-sama diz: considera a ti mesmo um cavaleiro imortal juramentado a Mu. Harold pergunta: imortal? Eu não consigo acreditar nisso. E Mu continua: grave um pentagrama do abismo em Elbaf, pois isso marcará o laço entre nós. Teu desejo mais querido será finalmente realizado. Assim que a última missão for concluída, Elbaf será reconhecida como uma nação membro do governo mundial. Enquanto Imu diz isso, nós vemos o Harold retornando a Elbaf todo feliz, já que o seu sonho mais desejado iria se realizar. Agora, já dentro do castelo, Imu faz um pedido ao Harold e o Harold pediu para Imu repetir o que ele disse, pois tal pedido era algo inacreditável para o rei. Então, Imu ordena: mobilize toda a nação e forme um grande exército de guerreiros. A frota dos guerreiros gigantes vai ficar ao lado da marinha e servir o mundo. E na mesma hora, o Harold interrompe Imu e diz: espera aí, calma. Tudo o que eu fiz foi para libertar Elbaf da violência. É claro que se ainda houver quem queira lutar, eu ficarei feliz em incentivá-los que se alistem na marinha. Os guardas se questionam com quem o rei estaria conversando. Então, os olhos de Imu estão sobre o teto do castelo, como se a sua presença estivesse ali, lembrando o rei que o seu acordo foi feito com ele, aonde ele diz: tu jurastes pagar pelo pecado da história de Elbaf, mesmo ao custo de se tornar um escravo. O Harold fala que pretendia pagar esse fardo sozinho, mas Imu fala que o fardo de uma história é pesado demais para que uma pessoa pague sozinho. Agora, contém a tua língua e não podes desobedecer a Mu, pois aqueles que fazem um pacto com o mar profundo podem obter a imortalidade e poder, mas isso exige obediência total.
Tu irás cumprir as ordens de Mu independente da sua vontade. Nós vemos que por mais que o Harold resista, nada adianta, pois o seu corpo está se mexendo sozinho em direção ao círculo de invocação. E ele pensa, isso não é bom. Estou perdendo o controle de Elbaf. Eles nunca quiseram que ela se tornasse parte do rebanho. Maldito Imu. O seu plano sempre foi escravizar os guerreiros de Elbaf. O Harold chama os guardas que perguntam o que está acontecendo, perguntando se tem alguém ali com ele. Então o rei pede que o acorrentem a esse pilar e depressa chamem o ancião Jaru e os meus filhos. Os guardas falam que o Hachirujin está em alto mar e o Loki está preso por causa do que aconteceu recentemente. O Harold sabe que não vai resistir durante muito tempo e diz, nada disso importa agora, soltem ele imediatamente. E nós chegamos no final do capítulo com o Loki sendo solto e recebendo a ordem de ir imediatamente ao castelo, pois o seu pai está te convocando. E o ancião Jaru também foi convocado. E temos a fala do narrador nos contando que, assim, voltamos ao ponto aonde essa história começou. O dia do massacre no castelo, quando o rei mais amado de Elbaf, Harold, o Benevolente, perdeu a sua vida. E terminamos o capítulo. Infelizmente, nós temos uma pausa na próxima semana. Galera, que capítulo insano. Então agora nós finalmente vamos começar de verdade o flashback do Harold. Mas eu fiquei pensando, então mais do que agora está na cara que algum evento isolado fez o Shanks sumir, porque prestem atenção nesse detalhe. O Shanks sumiu da consagração de Cavaleiro Sagrado, e tudo isso após a missão. Então tudo indica que nessa missão ele teve a resposta final de que o trono vazio tem um dono. E provavelmente ele, quando teve essa resposta, ele estava com o seu irmão. E o mais insano de tudo é que ele foi contar a verdadeira história para o rei de Elbaf, que podemos ver que há 14 anos atrás foi o momento em que o Shanks e o Gaban estavam tendo essa conversa lá em Elbaf, como nós vimos no capítulo 1152, aonde da casa do Gaban tem uma vista privilegiada para o castelo Aurush, mas foi tarde demais, pois o soberano do abismo estava um passo à frente dele, e o rei de Elbaf perdeu a sua vida. E o mais incrível de tudo é que o Shanks, o tempo todo que esteve na Terra Sagrada, descobriu tudo sobre os dragões celestiais e as suas fraquezas. Ele fez o seu irmão e pai de otários e até Imu-sama, porque se vocês pararem para pensar em God Valley, o único pirata que deu um dano considerável nos Cavaleiros Sagrados foi o Shebeck, que conseguiu retardar um pouco a regeneração do Garling. Mas a solução na linha temporal veio após o Shanks deixar a Terra Sagrada. Então eu estou começando a achar que ele descobriu que a fonte dos poderes estavam vindo do contrato da Marca do Abismo. Notem que todas as marcas que nós vimos até hoje estão no mesmo lado do braço. Shanks perdeu o seu braço para o Rei do Mar, cortando o seu vínculo com Imu. Já o Gaban cortou o braço dos Somens em Elbaf. E tudo isso pode ter sido um aprendizado graças ao Shanks, que pode ter batalhado contra algum cavaleiro sagrado no dia da morte do Harold, já que ele e o Gaban eram as pessoas mais próximas desse lugar. Porque eu acho que pode ter acontecido uma enorme batalha dentro do castelo, não apenas do Harold, do Loki e do Jaru, mas também de Imu-sama, que pode ter possuído o corpo do Harold e o trouxe alguns cavaleiros de Deus com ele para poder roubar a fruta de Elbaf. E nós sabemos que o Shanks estava desaparecido e não foi consagrado como um cavaleiro sagrado, e o Harold foi no seu lugar. O Shanks estava em Elbaf com os Copper Gaban e o Haki Absurdo chamou a atenção deles que estavam na casa do Gaban. Então eu estou começando a achar que uma batalha generalizada aconteceu no castelo Aurush com todos esses personagens. E pode ter sido nesse momento em que o Shanks ensinou o Gaban como ferir os cavaleiros sagrados durante essa batalha.
E agora, o detalhe bem interessante é que a cadeia em que o Loki estava preso era no submundo. Mas se vocês voltarem no capítulo 1153, vão notar que quando ele e o Jaru foram chamados para se encontrar com o Harold, nós vimos que o Loki estava vindo voando do céu. Ou seja, ele não veio do submundo. Eu acho que eu sei o motivo e ele é bem emocionante. Nós vimos que a lápide da ida estava no lugar que dava para ver as nuvens. Eu estou começando a achar que a parte de cima, aonde fica o Relio Celestial em Elbaf, é aonde fica o seu cemitério. Ou seja, antes do Loki ir ver o seu pai, ele passou no túmulo da Ida a sua verdadeira mãe, já que quando ela morreu, ele estava preso por matar os assassinos dela. Mas o que vocês acharam desse capítulo? Me conta aqui embaixo nos comentários, porque independente do que aconteça, eu vou estar aqui trazendo review e teorias para vocês. Então, para vocês não perderem nada, é bem fácil. Se inscreve no canal, deixe o seu like e o seu hype e eu te aguardo na próxima. Valeu, tamo junto, fiquem com Deus e fui!